mais notícias sobre nosso Mengão. Já sabe, deixe aquele like e se inscreva-se. Bora pro vídeo. Mas quanto eventuais trechos de má fase de um time acabam pegando de certa forma em um ou outro garoto que tenha de repente aquela observação de que ele pode ser um destaque futuro, mas um destaque futuro já estaria jogando bem. Como é que você vê isso, Di? Pode porque assim, o torcedor especialmente, quando a gente está falando de meninos, de categorias de base, porque assim, por exemplo, a Copa São Paulo está rolando agora. Para o torcedor, a Copa São Paulo é a oportunidade de conhecer quem é bom, quem não é, na base do meu time. Mas para os clubes, a Copa São Paulo é mais um torneio. Ele é o mais comentado, mais badalado, mas a avaliação sobre o trabalho desses jovens jogadores não vem pela Copa São Paulo, vem também pela Copa, mas vem pelo ano inteiro. Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sub-20, os treinamentos com o time de cima, no time de baixo, etc e tal. Mas para o torcedor, é nessa hora que ele vê. E aí quando tem um campeonato estadual, nas primeiras rodadas, como vem sendo o Campeonato Carioca, com muitos meninos em campo, para o torcedor é hora de ver, aquele menino que falavam que é bom, o Felipe, aquele menino da base que falaram que é bom, vamos ver ele jogar. E se ele não joga bem, o torcedor fala, puxa, mas eu esperava tanto dele, porque no decorrer da temporada, especialmente num time como o Flamengo, que é um time de elenco numeroso, jogadores badalados, muito craque junto, as oportunidades para esses meninos, elas são mais escassas. Então, a hora deles aparecerem com regularidade, jogarem 90 minutos, eventualmente jogarem um clássico ou jogarem jogos consecutivos, é agora. Então, para o torcedor, muito mais do que para o clube, a imagem deixada nesses jogos é o que vai habitar a mente do rubro-negro, no caso, para quem for bem e para quem for mal também. Eu jogando para você, André, agora a questão dessa transição que deve ser gradual e não só para o Flamengo, para os outros também que estão adotando no Rio de Janeiro times mesclados, porque haverá o afunilamento de enfrentamentos diretos. Sim. E aí os jogadores principais, se não em sua totalidade, mas na maioria já devem aparecer. A pressão dos caras que vão chegar de férias ainda, aí você dá um descansinho melhor para tentar dar uma pré-temporada, mas eles vão entrar com a panela de pressão, a batata quente, justamente em jogos grandes. Aí depende da forma como o Flamengo especificamente planejou o seu início de ano, os primeiros 3 meses, e como ele pretende tratar o campeonato estadual, quando todos os jogadores, o time inteiro, estiver no Rio de Janeiro à disposição para trabalhar. No ano passado, havia uma decisão muito clara do clube, não só da comissão técnica, mas do clube como instituição, de iniciar o ano forte e ganhar o estadual. Foi o que aconteceu. Comissão técnica do Tite. O Flamengo ganhou o estadual. A sequência não foi boa, a comissão técnica foi demitida meses depois, chegou o Felipe Luiz, recolocou o Flamengo no caminho. São aos seus concorrentes, especialmente os menores, qualquer coisa que não seja, no mínimo, uma semifinal, é muito frustrante. É evidente que sim, mesmo o Flamengo jogando metade dessa fase com garotos, o que se espera é que o Flamengo se classifique com tranquilidade. Então, sim, é frustrante se isso acontecer, não terá peso algum na temporada do Flamengo. Vamos seguir aqui o Sport Center, mas falando de mercado do Flamengo. Seguimos o Sport Center e seguimos com o Rubro Negro, porque o Pedro Henrique Torre traz as informações do dia. Valeu, pessoal. O Flamengo segue a sua preparação para a temporada 2025. Jogadores no Ninho do Urubu, o elenco principal, que vai a campo pela primeira vez em um jogo oficial no sábado contra o Volta Redonda em Brasília. Ao mesmo tempo, a diretoria busca ainda os reforços, como a nossa Dani Boaventura já até trouxe também. O Flamengo se aproxima do Danilo, muito provavelmente vai ser jogador do clube se desenrolar totalmente a situação com a Juventus da Itália, conseguir uma rescisão. O Jorginho é aquilo que a gente vem falando, a situação é financeira mesmo, chegar aos valores adequados ali para o jogador e para o Flamengo também, e também, ao mesmo passo, ele conseguir se acertar com o Arsenal da Inglaterra, pedir uma liberação, algo nesse sentido, sem custos, preferencialmente para o Flamengo. Venceu no Campeonato Carioca, amassou o Bangu 5-0 e agora encerrou essa passagem da equipe alternativa nesse início de estadual 2025. Kleber dos Santos foi o treinador dessa equipe alternativa. Agora ele passa o bastão para Felipe Luiz, que vai assumir essa disputa do campeonato a partir de agora, pela 5ª rodada diante do Volta Redonda, jogo que será no sábado
4h30 da tarde, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mas, diante das demissões que a gente pôde acompanhar aí nas categorias de base do Flamengo, o Kleber dos Santos será mantido? Eu tenho informações sobre isso, a gente vai trazer no vídeo de agora. Tem também a atualização sobre as dívidas do Leixões e Estrela Amadora. O Estrela Amadora contratou o Igor Jesus, o volante, não pagou o Flamengo e já vendeu o Igor Jesus para um clube da MLS e o Flamengo ainda não viu a cor do dinheiro. O que o Flamengo fez? Vou contar para vocês já, porque agora é oficial. A situação está na FIFA. E Cebolinha, que ficou no Brasil aqui enquanto a delegação estava fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, tem chance de jogar no sábado contra o Volta Redonda? A gente vai falar sobre isso. Palmeiras tentando a contratação do Vinícius Souza, lembra? O Vinição, cria do Flamengo, que está atualmente lá no Sheffield United. Pois é, rapaz, o Palmeiras está tentando a contratação dele, formação aí no canal Vene Casagrande. Peço desculpa por ter parado, porque eu acabei de receber e é uma pessoa extremamente confiável, nem preciso apurar, porque procede, já adianto logo que procede. Palmeiras, portanto, tentando a contratação de Vinição por empréstimo, tá bom? Aquele Vinição que começou aqui no Flamengo, foi vendido e hoje está lá no futebol inglês. Vamos lá, recadinho para a galera da torcida do Internacional aí. Até semana passada, esses mesmos torcedores me amavam. Toda vez que eu dava uma notícia do Internacional, esse é o melhor jornalista, esse sabe mais do que os jornalistas que acompanham o dia a dia do Internacional. O Vene é F, o Vene é isso, o Vene é aquilo. Aí beleza. Eu comecei a noticiar a dívida do Internacional com o Flamengo em relação à compra do Thiago Maia. Detalhe por detalhe, tintim por tintim, atraso de 3 parcelas, o Thiago Maia, o Internacional vai pagar o Flamengo por Thiago Maia em parcelas até 2027. Comecei a falar. E também falei do interesse do Flamengo em Vitão. Eu trouxe com exclusividade, em primeira mão, proposta feita, uma operação que poderia, a proposta é uma operação que poderia chegar a 10 milhões de euros, 6 milhões em dinheiro, mais, entre aspas, o perdão do valor de 4 milhões de euros que o Flamengo ainda tem a receber. Falei também que o jogador topou a proposta do Flamengo, de 5 anos de contrato, senão o Flamengo jamais teria feito uma proposta ao Internacional para tentar o jogador. Falei também que o pai do jogador, junto com o empresário, vai se reunir com o Internacional e a tendência é que a reunião seja nessa quinta-feira. Eles embarcaram ontem, quarta-feira, em Porto Alegre. Isso tudo é verdade. Isso tudo está sendo noticiado por várias pessoas, inclusive pessoas que acompanham o dia a dia do Internacional. Aí só porque ontem o Internacional divulgou que o Vitão não vai mais usar a camisa 44 e vai usar a camisa 4, o torcedor do Internacional está achando que isso é uma certeza que ele vai ficar. Mas também isso não quer dizer nada, eu não estou aqui garantindo que ele vai sair. O meu papel como jornalista é informar, apurar os fatos. Isso tudo, graças a Deus, que eu venho falando, é verdade, porque isso é apuração, está todo mundo confirmando. O próprio presidente do Internacional, numa resenha, num pré-jogo lá com jornalistas, falou da proposta do Flamengo, confirmou a proposta do Flamengo. Confirmou. Então você, torcedor internacional, não adianta você ficar dando chilique nas redes sociais, me xingando, que isso e que aquilo, pelo simples fato de eu trazer a verdade. E outra, se você, torcedor internacional, não quer que ninguém tente a contratação de um jogador do seu time, então não tenha bons jogadores. O Vitão é bom jogador, valorizado. O Flamengo está certo em tentar a contratação, o Internacional está certo em fazer jogo duro e o Vitão está certo em olhar o que é melhor para a carreira dele. Isso não quer dizer que ele vai sair brigado no Internacional ou que ele vai ficar no Internacional brigado contra a vontade dele. Claro que não. Agora, não me venha xingar só porque a informação não te agrada. É assim com todo mundo. Foi assim com a torcida do Corinthians também. Me amavam. Ah, o Vene é isso, o Vene é F, o Vene é top, o Vene, porra, sabe tudo. Aí comecei a falar algumas informações que não agradavam muito o torcedor do Corinthians. Ah, porque Vene não presta, jornalista de meia tigela. É assim com todos. Já foi assim com a torcida do Vasco. Hoje em dia estão me amando. Me param na rua toda hora. Pô, Vene, você sabe tudo, não sei o quê. E já foi assim também com os torcedores do Flamengo. É sempre assim. Então, para de dar chilique. Se o Vitão vai sair ou não, não sei. Eu só estou trazendo as informações de momento. Vamos falar agora de Flamengo. Chega desse baixo astral. O Flamengo venceu de 5-0. O Bangu massacrou o Bangu. Para mim, a vitória já era uma obrigação.
Ainda mais depois do cenário, do contexto do jogo, com uma expulsão de um jogador do Bangu aos 8 minutos de jogo. Aí o Flamengo tinha que ganhar mesmo e ganhou muito bem. Mas a maioria dos gols, os 4 gols, foi 5-0, 4 gols saíram no segundo tempo, após a saída de Lohan, que novamente não fez um bom primeiro tempo. O Thiaguinho foi reserva, como a gente havia dito aqui. Para mim, os 2 destaques desse jogo aí, o Felipe Tereza mostrando novamente que tem brilho, que tem estrela, o garoto. O Alacian foi muito bem, tá? Gostei do Guilherme, embora ele tenha feito apenas um gol, gostei dele. E para mim, o Guilherme foi o que melhor aproveitou a oportunidade nessas 4 rodadas aí com o time alternativo. Foi muito bem o Guilherme, super, como que eu vou dizer, dinâmico no meio de campo, regular também. Então, um jogador interessante. O Alacian também gostei dele. O Carlinhos, até a gravação desse vídeo aqui, porque eu estou gravando esse vídeo antes de alguns jogos, ele é o artilheiro do Campeonato Carioca com 3 gols. Isso quer dizer que ele tem que ser utilizado por Felipe Luiz? Não. Mas isso ajuda numa valorização para chegar a um clube aqui e tentar a contratação desse jogador, olhando os números, minutagem. É um jogador que custa muito barato a folha salarial. Eu não gosto muito de revelar salário, mas ele ganha cerca de 60 mil reais por mês, gente. Isso não atrapalha a vida do Flamengo financeiramente falando. Mas é um jogador que está ali, que ele tira espaço de um jovem da base, ele tira o espaço de um Felipe Tereza, por exemplo, de se destacar ou até mesmo ter oportunidade no elenco principal.